Olá para você que está nos acompanhando pela TV Indaiá, canal 26 UHF, ou pelo nosso site através da Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br. A nossa programação acontece ali em tempo real. Esse é o programa Papo Livre, eu sou Jair Italiani e estamos conversando agora com o meu queridíssimo brother aqui, o Henrique Rocha, ele que é advogado e a especialidade dele é marcas e patentes e direitos autorais. Henrique, obrigado pela participação no nosso programa. E eu começo perguntando para você o seguinte: quem tem que registrar? Registra toda pessoa física ou jurídica que, desenvolvendo uma atividade empresarial, quer se diferenciar no mercado, tá? Através de um sinal distintivo. A marca, como você diz, é nada mais do que um tipo, né, das marcas e patentes, do registro da propriedade industrial. Propriedade industrial nada mais do que uma espécie da propriedade intelectual, que é gênero, né? Então, toda pessoa que desenvolve uma atividade empresarial, que pretende distinguir o seu produto, o seu serviço perante o mercado, essa deve registrar a sua marca. A marca. E, por exemplo, um sujeito aí um desses rapazes aí que consome, que desenvolve software, desenvolve aplicativo e tudo mais, isso também é passível de registro? Como é que funciona? Isso é passível de registro. O software, ele possui uma proteção, uma legislação toda específica, que é a Lei 9.609 de 98, que é a lei que protege, que diz respeito ao registro do software. Tá. Né? Entretanto, o software ele também tem uma proteção via direito autoral, porque ele é assim equiparado. Né? Eu ia perguntar a questão do direito autoral. Isso, o software ele é equiparado para todos os efeitos a uma obra literária. Tá. E, portanto, também tem a sua proteção, esbarra um pouco na Lei de Direitos Autorais, que é a 9.610, também de 98. Por outro lado, o registro desse software, desse programa de computador, é feito no INPI, a autarquia responsável pela proteção, pelo registro da propriedade industrial. Tem uma diferenciação. Isso. Mas, por exemplo, aí o sujeito desenvolve lá vamos dizer, ele desenvolveu um produto, sei lá, uma peça, uma maquininha e tudo mais, e ele quer registrar isso. Como é que ele faz para registrar? Porque tem um período para esse registro, não tem? É importante você primeiro diferenciar, né, o que é objeto de proteção via registro, o que é objeto de proteção via concessão de patentes. Né? Quando se fala num produto ou num processo de fabricação, né, que você pretende proteger as características técnicas disso, as características inovadoras ou originais, nós estamos falando de patente. Aí é uma questão de patente. Isso, aí é uma questão de patente. Quando você está falando de marca, então você vai para o registro de marca, o registro de um desenho industrial, como o ornamento ou a junção de linhas e cores de uma O Papo Livre aqui atrás, por exemplo, é uma logomarca. Isso é uma logomarca, é uma marca mista, por então, exemplo. Isso aí é passível de registro como marca. Isso. Certo. Um produto, uma máquina, uma peça é passível de proteção por patente. E aí há que se diferenciar a patente de invenção do modelo de utilidade. A patente de invenção, ela é algo original. Não existe nada no mercado. O modelo de utilidade nada mais é do que o aprimoramento técnico de algo já existente, que trouxe um benefício para a produção, né? Ou na quantidade de produtos, ou no processo de fabricação, otimizando esse processo de fabricação. Né? A proteção, inclusive, se dá por períodos distintos. Enquanto a propriedade da patente, a proteção se dá por 20 anos, o modelo de utilidade, a proteção se dá por 15 anos. Remédio, por exemplo, como é que funciona? O sujeito lá, porque os laboratórios investem uma fortuna em pesquisa, desenvolvendo uma medicação. Aí essa medicação vai para o mercado. Obviamente, antes dela ir para o mercado, o sujeito vai pedir a patente do mercado. Isso, a patente. E aí, ele, por 20 anos, ele pode explorar... Só ele pode explorar essa... Só ele tem direito exclusivo de proteção, de exploração no mercado... daquele produto. Por 20 anos. E, no decorrer disso, se novos aprimoramentos forem realizados, surgem aí adições a essa patente que podem gerar proteções posteriores. Por exemplo, vamos imaginar que o laboratório X desenvolveu um remédio para catapora.
né? E ele está registrado. E aí o laboratório Y pega um princípio desse medicamento e desenvolve um similar, ou que é um pouquinho melhor. Aí como é que funciona? Primeiro ele teria que ter uma autorização do anterior, do primígeno, para utilizar esse princípio ou essas características constantes desse originário para desenvolver o seu aprimoramento. Tá. Por outro lado, o aprimoramento em si mesmo seria passível de proteção por este outro laboratório. Pelo outro laboratório. Isso. Tá certo. Por exemplo, na linha de automóveis, por exemplo, todo o automóvel, quando ele é desenvolvido, ele tem que se registrar o carro inteiro, todas as peças. Como é que funciona? O automóvel, você tem uma série de proteções nele, né? Você tem a proteção da patente, que é o aspecto técnico de uma característica de um motor, né? Você tem o aspecto do design, que vai já gerar uma outra situação que diz respeito ao desenho industrial, que são as linhas, todo o design técnico desse automóvel. E você tem também a proteção por marca, no que diz respeito ao modelo do automóvel. Tá. Mas, por exemplo, porque na China, gente, não sei se vocês sabem, mas na China, isso que nós estamos conversando aqui, nada é a mesma coisa, né? Porque lá o cara clona, ele produz o Corolla e vende na cara dura como se fosse Corolla e vai reclamar com a Toyota lá. Ele vende o carro, tudo que cai na China para ser fabricado acontece no dia seguinte ter um clone, já tem E lá não adianta você querer discutir, porque lá eles não dão bola para a história de patente. Embora lá já esteja tendo toda uma política de proteção de propriedade intelectual, que eu acredito que ao longo dos anos isso esse ranço vai acabar. Porque senão ninguém mais vai querer fazer produção lá. Sim, o Brasil também, de certa forma, tem esse tipo de problema, né? Já se falou no passado de que a ideia de proteger não dava certo no Brasil, de proteger o patrimônio intelectual não dava certo no Brasil, porque havia uma cultura de não se proteger e sim de se copiar. Eu discordo disso, e principalmente hoje. Hoje a sociedade tem um conhecimento muito maior das consequências da violação da propriedade intelectual, não só da prática da pirataria, mas do consumo do produto pirata. Então, a sociedade tem noção das consequências que isso pode trazer para si própria. Olha, eu recentemente participei de uma palestra, e o palestrante, na verdade, ele é dono de uma editora, e ele é uma figura muito conhecida nesse meio literário, nesse meio de produção literária, né, de editores. E ele foi um dos membros consultores da lei do direito autoral, aprovada recentemente. E ele dizia o seguinte, que com essa lei nova que saiu agora, a lei ela não prescreve, o direito autoral não prescreve. Por exemplo, se você matar um cara, dali 20 anos, seu Estado não conseguiu prender e processar você vai passar por vai ter um processo, mas você tá safo, vamos dizer assim. Mas o direito autoral, se você infringir um direito autoral aqui, por exemplo, eu publiquei um livro, alguém copiou meu livro, eu já não existo mais, mas um descendente meu pode requerer os direitos autorais. Exato. É importante distinguir no que diz respeito ao direito autoral, quais são os direitos que são protegíveis? Porque nós dividimos os direitos autorais em direitos morais de autor e direitos patrimoniais de autor. Direitos morais de autor são aqueles inatos à pessoa do autor, pessoa física, quem cria a obra, né, protegida por direito autoral. Então, o direito ao nome, direito à paternidade, né, direito à integridade da obra, direito a essa obra não ser alterada, direito ao inédito, ele pode fazer uma obra e não querer que essa obra seja publicada, por exemplo. E os direitos patrimoniais de autor, que são direitos do comércio e que são passíveis de alienação. Esses sim, inclusive, são sujeitos de prescrição. Os direitos morais de autor, não. Né? Por outro lado, no que diz respeito aos direitos patrimoniais de autor, né, esses direitos patrimoniais eles perduram por 70 anos após a morte do autor. Por isso que você tem aquelas inúmeras discussões de herdeiros que se valem, né, de todo um conteúdo criado pelo seu
pai, pelo autor, e que depois se beneficia tão somente dessa obra, captando royalties e atribuindo cessão ou licenciando os direitos autorais, que são esses direitos patrimoniais de autor. Inclusive, nessa palestra que eu participei, ele mencionava um assunto engraçado. Engraçado não, triste. Monteiro Lobato está indo para a 4ª geração que não consegue publicar. Por quê? Por causa de briga entre os herdeiros de Monteiro Lobato, não está discussão de quem é quem, se não me engano a editora Record que tinha os direitos, depois a família não renovou e aí tinha, enfim, está uma lambança e Monteiro Lobato há 4 gerações não é publicado, não é republicado. Então as obras acabam caindo num esquecimento porque essas novas gerações acabam não tendo contato com a produção do autor. Sim, a maior dificuldade das editoras e de toda aquela empresa ou produtora que quer lançar algo fazendo menção a Monteiro Lobato ou chamando atenção para obras de um determinado autor que já faleceu, mas cujos direitos patrimoniais estão nas mãos dos herdeiros, a maior dificuldade é essa, é a negociação. Primeiro para saber quem é que é o responsável por gerir esses direitos. E depois, para a obtenção propriamente dita das licenças para daí explorar economicamente essas obras. Então, eu não tenho certeza se foi o Graciliano Ramos, o outro autor que o valha do mesmo naipe, que morreu já faz um bom tempo e ele já deixou uma empresa para gerenciar esse espólio intelectual dele. Sim. Mas como ele tinha alguns filhos fora do casamento, tá uma rebordosa também, uma briga danada, porque não está se conseguindo autorização. Por quê? Porque as poucas que tinham entre essa empresa e uma determinada editora, já tinha, mas não consegue publicar mais além disso. Sim, isso ocorre realmente na medida em que os herdeiros começam a reivindicar, né, valores, muitas vezes que inviabilizam o próprio projeto, a própria produção. Eu tive uma experiência recente aí que eu tentei, eu estava tentando produzir audiobooks, audiolivros, né? Porque tem uma demanda muito grande para as pessoas idosas que já têm dificuldade de leitura, outras que já não querem mais ter o trabalho de ler. Enfim, existe um campo fantástico para isso. E o Brasil engatinhando nesse aspecto. Eu falei, puxa vida, olha aqui, um viés legal, vamos fazer audiobook, né? Uhum. Mas eu desisti no meio do caminho porque você esbarrava sempre no direito autoral. Então você pega uma obra, por exemplo, que caiu já no domínio popular, no domínio público, mas sempre tem um senão. E aí você fala, bom, mas essa obra aqui já está atrelada à editora tal, e a editora tal ela já fez o audiobook. Então você não tem condições de pegar um grande número, porque, por exemplo, você pega esses títulos que vão para as faculdades aí na época de vestibular. Já pensou que coisa fantástica você ter um audiobook onde o aluno possa ouvir e possa fazer o trabalho, coisa e tal, quer dizer, dá uma agilizada no estudo. Não pode, por quê? Porque ou você tem Graciliano Ramos, que ou é aquilo que está lá ou não é, porque já foi publicado e não tem condição de... ou você não consegue autorização. Então é muito complicado, é complexa essa questão. É importante chamar a atenção para as obras, para o fato de que as obras que já caíram em domínio público, essas podem ser utilizadas livremente, né? É óbvio que ao fazer uma adaptação ou reproduzir a obra em si, você tem que tomar o cuidado de não reproduzi-la ou não adaptá-la da mesma forma que alguma outra editora ou produtora esteja fazendo, porque a adaptação também é objeto de proteção em si mesmo. Mas o grande problema é que daí, numa situação dessa, você, por exemplo, os novos autores, o que acontece? Quando ele assina o contrato com uma editora hoje, ele já cede os direitos do audiobook também. Então você já não pode usar o audiobook. E aí é difícil para uma editora pequena querer concorrer com uma Record da vida, uma dessas editoras grandes. E aí o que está acontecendo? Os autores, muitos dos autores como Roberto Chirachik e outros, eles montaram a própria editora para sair dessa... pegar a obra dele e ele mesmo administrar sem cair na ciranda das
grandes editoras. Sim, o mercado editorial ele é enorme, né? E se pensava que perderia um certo poder com a internet com o audiobook, com os e-books e tudo mais. Mas não, isso é saudável. Na medida em que ele se cerca de toda a proteção, claro, ele vai ter toda uma estrutura para levar isso ao consumidor e claro que ele tem que se valer dessa proteção, né, para explorar isso da maneira adequada. Estou conversando aqui com o Henrique Rocha, ele que é advogado, a especialidade dele são marcas e patentes e direitos autorais. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto e a gente continua o papo com ele aqui, não saia daí. Estou de volta aqui com o Papo Livre com o Henrique Rocha, ele que é advogado de direitos autorais, marcas e patentes, e nós falávamos aqui justamente sobre isso, sobre a questão do direito autoral, e vamos falar um pouquinho de patente agora. Ele me chamou a atenção durante o intervalo de um fato que é muito comum nas indústrias. A indústria tem um setor de desenvolvimento, o marketing e o jurídico, e eles não se conversam. E aí? Sim, o que a gente verifica, grandes indústrias, efetivamente, se preocupam com isso, porque já tem incutido na sua estrutura o entendimento, a cultura de proteção do patrimônio intelectual. Mas, via de regra, não é assim, né? Pequenas empresas, médias empresas que estão ali desenvolvendo os seus produtos, o setor de pesquisa e desenvolvimento está preocupado em desenvolver o seu produto, enquanto isso o marketing está cobrando o setor de pesquisa e desenvolvimento para lançar, colocar no mercado e ganhar dinheiro com isso. Uhum. Excelente. Desenvolvido o produto com características inovadoras, lançado o produto, mas se esquecem de obter a proteção desse produto, seja da patente desse produto, seja da marca com a qual esse produto será apresentado ao mercado, e isso traz inúmeros prejuízos futuros para a própria empresa, que pode até ver o objeto, esse produto inovador, né, com suas características caindo em domínio público, passível de ser produzido por qualquer outra empresa, sem a exclusividade dele. Uma das coisas que a gente pode observar, aquela maquininha de sucos da Valita, que saiu recentemente, fazia 300 mil sucos e não sei o quê, piriri, poró, não sei se é esse o caso, mas não demorou 6 meses, já tinha concorrente no mercado, num preço até muito mais acessível do que de uma empresa como a Valita. Então, eu observo muito isso, eu falo, olha, está lançando um produto no mercado, aquele estardalhaço do lançamento, dali a pouco você já encontra um similar. Sim, é importante chamar a atenção para o fato de que entre o lançamento, entre o desenvolvimento e o lançamento de um produto e a perda de um direito, existe um tempo. Na medida em que você coloca um produto no mercado, seja expondo-o numa feira ou colocando-o efetivamente no mercado à disposição do consumidor, inicia um prazo de 12 meses para que você, nesse período, tome as providências necessárias para a proteção daquelas características enquanto patente. Tá. Se você, nesse período, não o fizer, as características, portanto, caem em domínio público. Aí que cai no estado da técnica, que eles chamam, e em domínio público passível de ser produzido essas características por qualquer empresa que queira explorar aquele mercado. Henrique, por exemplo, se o sujeito vai para os Estados Unidos, ele encontra um determinado produto que faz uma bomba d'água, uma bomba hidráulica, um macaco hidráulico, uma peça qualquer que o valha, que tem a ver com o negócio dele no Brasil, e que lá nos Estados Unidos tem uma patente, mas que aqui no Brasil ele procura e não acha essa patente. E ele faz a engenharia reversa, faz o processo e tenta patentear. Isso é possível? Não, não é possível. Veja que você chamou a atenção para a existência de um produto no mercado internacional. Né? Os requisitos para a obtenção da patente é originalidade, novidade, caráter inventivo e aplicação industrial. Né? Esses requisitos eles são avaliados não sobre o âmbito territorial brasileiro, mas sim no mundo todo. Então, na medida em que eu tenho um produto... Tem um organismo internacional para isso? Sim, é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né, que gerencia tudo isso.
E você tem como, através de escritórios centralizados, fazer buscas dessas características para verificar se existe um produto que eu desenvolvi aqui, ou que eu acho que desenvolvi aqui, se as características desse produto estão presentes em produtos patenteados fora do país. Por exemplo, eu bolei essa caneta, eu acho que... Porque a gente sempre tem isso também, né? Você pensa numa... Fala, nossa, que ideia genial! Você acha que só você teve aquela ideia, mas meia dúzia não teve, né? E aí você fala, nossa, essa caneta maravilhosa, vou desenvolver, faz todo um processo, de repente o cara aqui na Argentina tem um igual, já fez na minha frente, e aí? É por isso que é sempre importante fazer o que a gente chama de busca preliminar, né? Na medida em que o cliente chega, ou a pessoa chega com o interesse de proteger um produto, né? Ele traz a nós as características desse produto para que seja possível fazer uma busca preliminar, tentando minimizar ao máximo, né, eventual colidência, eventual existência de produto com similar, essas características já protegido ou até mesmo existente no mercado, ainda que não protegido, há um tempo superior a 1 ano ou 18 meses em se tratando de algumas características de patentes internacionais. Quanto tempo demora entre você desenvolver um produto, desenvolver uma caneta, uma máquina, enfim, e pedir o registro dele? E você conseguir... Você obter a proteção. O Brasil, ele é um dos piores países para proteção... Não é possível. O Brasil não. O Brasil não pode fazer isso. É verdade. Dados de 2012 demonstram que ele está atrás somente da Polônia, né? Para você ter uma ideia, o número de patentes depositadas no Brasil no ano de 2014, dados consolidados do próprio INPI, ultrapassam cerca de 30 mil pedidos de patente. Nossa Senhora! Né? Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, esse número dobra, chega anualmente a 2 milhões de pedidos de patente. Nossa! Né? Por outro lado, em 2014, nós tivemos também dados do próprio INPI, cerca de 22 mil patentes concedidas. Então você tem aí um saldo, né, que vai elevando ano a ano, né, e que leva, que resulta numa situação hoje vivenciada de, entre o depósito de um pedido de patente e a sua concessão, poder gira em torno aí de 12, 13 até 14 anos para obtenção. Então, mas como é que funciona? Se eu lançar no mercado e vão copiar, e eu não estou protegido, daí como é que faz? Aí é importante chamar atenção para a característica da patente, a proteção da patente. Quando você deposita o teu pedido de patente, você já adquire uma prioridade. Tá. Né? E todo o processo de patente ocorre. Ao longo desse período, você tem uma expectativa de direito, não um direito consolidado, mas uma expectativa de direito. Ao final, com a concessão dessa patente, esse direito ele retroage como se houvesse sido concedido no exato momento do seu depósito. Então é como se você tivesse essa patente, esses direitos concedidos no momento do seu depósito. Tá. Entendi. Então é uma coisa. Mas mesmo assim, se você demora 12 anos e alguém se apropria nesse meio tempo do teu conhecimento, da tua técnica, da tua tecnologia e produz semelhante, até você discutir que focinho de porco não é tomada e que vai uma discussão muito longa. Sim. Aí você perde o mercado também. Sim. Você tem a possibilidade de discutir isso tudo, né? Não sobre o ponto de vista da violação de uma patente propriamente dita, mas sobre o ponto de vista da concorrência, da prática de concorrência desleal. Porque enquanto pedido eu tenho uma expectativa, mas essa expectativa já há. Né? E você já explora esse mercado com essas características técnicas. Ou seja, o sujeito que vai fazer igual, ele tem que entender também que ele... deixa eu ver se eu entendi. Quando você faz o pedido, isso torna-se público que você tem aquilo para pôr no mercado, é isso? Isso. Ele fica um período em sigilo, 18 meses ele fica em sigilo. Né? Após isso, ele é publicado para a sociedade. Olha, o fulano de tal requereu um pedido de patente para um produto com tais características. Tá. Entendi. Por exemplo, o Google lançou aquele óculos que você tem uma telinha aqui e tudo mais, que agora parece que eles tiraram do mercado e estão relançando com novas características, enfim.
Bom, isso já foi divulgado. Se alguém fizer algo parecido... Ele tem como acionar. Se tiver as mesmas características técnicas que aquele óculos, ele vai ter como acioná-lo, se não num primeiro momento, por violação de patente, se essa patente não haver sido concedida, mas sim por prática de concorrência desleal. Mas, por exemplo, se eu desenvolvi uma super mega caneta e eu peço no Brasil e nos Estados Unidos a patente, eu sei que lá vai correr muito mais rápido, eu vou conseguir sair muito mais rápido lá. Isso me dá também essa proteção ou não? Te dá mais argumento de defesa, te dá mais subsídios para uma defesa judicial, eventualmente no sentido de chamar a atenção para a justiça brasileira de que aquelas características já foram, inclusive, protegidas lá fora. Mas, respeitado o princípio da territorialidade, não há como se valer da patente lá americana fora. Você tem que estender os direitos, estender os direitos da patente americana para o Brasil, para que faça valer aqui em razão do princípio da territorialidade. Você sabe uma das coisas que é muito comum acontecer, principalmente com quem trabalha com publicidade, e isso que eu vou falar, o pessoal vai virar o olho aí de quantas vezes isso já não aconteceu. Você vai para um cliente, o cliente está fazendo quase que uma licitação do que ele quer lançar no mercado, você desenvolve uma campanha, não é? Você apresenta a campanha, aí o sujeito fala, não, olha, faz a apresentação, aquela coisa, você e mais 2 ou 3, você coloca do lado da campanha e fala, olha, nós vamos avaliar a campanha. Aí você, na campanha, você apresenta orçamento, aquela coisa toda, né? Aí depois ele diz, olha, nós não vamos ficar com a sua campanha, infelizmente, não vai dar, muito obrigado. Passado um período, você vê a campanha com algumas diferenças assinada por outra agência no ar. E você não tem como reclamar disso. Como é que você vai brigar numa situação dessa? Eu entendo que é passível de discussão. Na medida em que você tem toda uma criação, toda uma obra de um espírito criada. Foi desenvolvida a partir de um dom, partiu-se do seu espírito. Foi o teu pessoal que foi lá e desenvolveu as características daquela campanha. Olha, nós vamos ir para essa linha ou para aquela, né? Com determinados elementos. Na medida em que você vê esses mesmos elementos, né, na campanha por uma outra agência, e se esses elementos são passíveis de proteção, porque criação de espírito são, eu acho que é passível de discussão, sim. Eu vi um caso só, Henrique, que... Inclusive discussão no CONAR a respeito disso. Eu vi um caso só, isso foi na década de 90, comecinho da década de 90, 94, 95, se não me falha a memória. Nós tivemos 2 situações. Em 94, aqui, nós compramos de uma agência uma campanha para os jogos regionais. Então, quando ele vendeu para nós pagamos a ele o mascote, pagamos o trabalho da agência. Esse sujeito pegou e ficou quieto. Quando chegou no dia da abertura dos jogos regionais, ele entrou com uma ação dizendo que ele era o dono do mascote, que nós compramos o serviço dele e não compramos o mascote, o conceito da campanha. Nós compramos o serviço dele enquanto agência. Bom, você imagina que ele foi e o juiz deu uma liminar para suspender toda a comercialização. Porque o que ele queria? Ele queria achacar a prefeitura e dizer o seguinte, o negócio é o seguinte, você me paga, na época é uma fortuna, ou eu vou, com essa liminar aqui, eu não vou deixar vocês fazerem os jogos. Isso os jogos é para acontecer 6 horas da tarde e o pau comendo aí, porque ele chegou no dia da abertura e falou, não, está aqui a liminar, o juiz me deu. Ele foi lá em Campinas e fez isso por Campinas e tudo mais. Tremenda má fé do cidadão. Mas foi uma coisa que a gente acabou depois discutindo, conseguimos segurar essa liminar, não me lembro agora qual foi a ação jurídica, mas ele não conseguiu fazer prevalecer aquela liminar. E foi se discutindo, ele demorou anos o processo e ele acabou perdendo a ação porque realmente ele, quando ele vendeu, ele cedeu os direitos do uso da imagem do boneco. Exatamente. Tá certo? Isso deve estar, inclusive, em todo o arcabouço contratual, quando se faz
esse tipo de negócio, de venda de campanha, né? Ou venda de marca, ou venda de franquias, existe todo um arcabouço onde haverá licenciamento ou cessão de direitos de marca, transferência de know-how e toda uma série de sinais ou objetos de proteção autoral ou industrial, marcas, patentes, direitos de imagem, se for o caso, que são tratados nos contratos próprios para que ceda isso e vocês não tenham esse tipo de problema. Mas na época nós nunca imaginávamos que isso ia acontecer e fomos pegos de calça curta. Quer dizer, o cara tentou, fez uma jogada bem sacana e quase leva. Sim, até porque em matéria de propriedade intelectual, os direitos eles se interpretam de forma restritiva. Então, se não consta do contrato, não cabe interpretação. Fica em aberto. E a interpretação geralmente se dá em favor do autor. Tá. Né? Então, por isso que esses contratos de cessão de direitos autorais e licenciamento tem que ser muito bem amarrado. E a outra situação que eu falei para você, que eu me lembro de uma situação que foi glamurosa, porque a colega que desenvolveu para a agência todos os layouts, desenvolveu o conceito da campanha, ela teve o cuidado de fazer uma cópia de tudo, mas você imagina, na década de 90 não tinha computador, 95, 96, esse computador era uma coisa... E era tudo na unha. Ela teve o cuidado de montar o job, montar o trabalho, fazer uma cópia e mandar para ela mesma pelo correio. E apresentou na agência. A agência levou para o cliente. O cliente... depois a gente vê, passado alguns meses... aquela campanha com pequenos nuances estava no ar, estava veiculada e ela foi cobrar a agência. A agência falou, mas ele não fechou com a gente e tal. Aí ficou aquela discussão. O que ela fez? Ela acionou a outra agência na justiça, que se defendeu, dizendo que... Mas ela juntou o envelope que ela mesma postou no correio para ela mesma. Sim, é importante mencionar que os direitos autorais, eles estão revestidos de proteção independente de qualquer registro. Isso a lei mesmo fala. Né? E essa proteção ela é uma proteção internacional. Então, na medida em que você criou, no momento em que esta obra está criada, a proteção ali existe. Aí você vai ter todo um problema de prova. E ela se cercou muito bem das provas para demonstrar que ela havia, o conceito e toda a concepção daquele trabalho havia sido feito por ela num momento X. Anterior da contratação da outra agência, e o que é mais interessante, o cliente era o mesmo. O cliente era o mesmo. Então, sim. Aí fica ainda mais demonstrado que houve má fé da parte deles lá e tudo mais. Foi a única vez que eu vi que isso aconteceu e foi um processo até relativamente rápido, pelo tamanho da confusão. Henrique, nosso horário lamentavelmente chegou no final. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Volte outras vezes, porque eu tenho certeza que esse assunto interessa para todo mundo aí. É muito importante a gente também estar atualizado nessa questão de direito autoral, de marcas e patentes, que às vezes a gente, por até empolgado em fazer, em criar, deixa de lado. Eu que agradeço pelo convite e a participação, a oportunidade de falar de um tema que é tão importante para a economia do nosso país como a proteção da propriedade intelectual, os direitos autorais. Muito pouco discutido. As marcas e as patentes são assim, importantíssimos. É o maior patrimônio de qualquer empresa, mais do que qualquer equipamento, qualquer máquina que exista, o patrimônio intelectual é o maior patrimônio de qualquer empresa. Tá certo. Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui. Não desligue, a gente tem mais programação aqui na nossa TV Indaiá, canal 26 UHF. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz.